Mateus 14, 22. Amém ou misericórdia? Vai dizendo assim: logo em seguida, Jesus mandou os seus discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para outra margem, enquanto ele despediria das multidões. Depois de despedir das multidões, subiu a montanha para orar a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, já era sacudido pelas ondas, pois o vento era o contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro disse: Senhor, se é tu, manda ir sobre as águas até junto a ti. Ele respondeu: vem, Pedro. Desceu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém ficou com medo. Enquanto começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam diante dele e disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia. Eu quero pegar alguns pontos, alguns momentos dessa passagem. Eu quero trazer para os dias atuais, para os nossos momentos aqui atuais. O primeiro momento, aqui quando acontece, logo em seguida Jesus mandou os discípulos entrarem no barco. Por quê? Os discípulos queriam ficar com Jesus naquele momento. Eles não queriam ir, queriam ainda esperar Jesus. Queriam ainda aguardar que Jesus despedisse das multidões e ficassem lá com ele. Mas Jesus, em algumas outras Bíblias, vai falar assim: Jesus falou. No grego, Jesus obrigou, e na minha Bíblia também confirma falando que Jesus obrigou a eles irem, manda eles irem, forçando eles irem, porque eles queriam aguardar Jesus naquele momento. Vai ter momentos nas nossas vidas que Jesus vai mandar a gente à frente. Jesus está dando um ensinamento aos seus discípulos aqui. É necessário, tem momentos que a gente tem que ir à frente. Os discípulos estavam aguardando Jesus. Tem horas, tem lugares, tem missões que o Senhor separa, que a gente tem que ir na frente. A gente não pode esperar Jesus vir e fazer. A gente tem mania de falar o quê? Ah, não, Jesus vai operar, Jesus vai fazer. Não! Tem hora, tem momento que a gente tem que levantar e sair do lugar e ir. Essa é a nossa obrigação. Jesus está dando aqui um ensinamento aos seus discípulos, que era necessário eles irem. Chega de ficar esperando o Senhor. Então Jesus fala: não, vocês vão à frente. Vocês vão na frente e eu vou logo depois. E assim Jesus fez. E seguindo esses momentos, vai lá em Êxodo 14, 15, vai dizendo assim: quando Moisés estava lá, começou a perseguição, né? Aí em 14, 15 vai dizendo assim: o Senhor disse a Moisés: por que me chama a mim? Ordena aos israelitas que ponham a mancha quanto a ti. Ergue teu cajado, estenda a tua mão sobre o mar e divida. Jesus está claramente dizendo para Moisés: olha, eu já operei, eu já fiz, agora é sua vez. Moisés tinha ido ajoelhar, orar e pedir a Deus, mas era a vez de quem? De Moisés, pois ele já tinha dado para ele o cajado. Então era a vez de Moisés ir à frente. Mas nós temos essa mania de ficar esperando o Senhor. Temos essa mania de ficar aguardando Cristo. Temos essa mania de ficar esperando que Ele opere, que Ele faça. A gente não se levanta, a gente não sai do banco para fazer. É necessário sairmos do nosso lugar e começarmos a fazer.
No segundo momento que eu quero pegar aqui é quando Jesus fala assim: o barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era o contrário. O que é que eu quero dizer? Da mesma forma que tem missões que a gente vai ter aqui na frente, vai ter tribulações que a gente vai ter que passar sozinho, vai ter ventos que a gente vai ter que enfrentar sozinho, vai ter alguns momentos, algumas tribulações que nós vamos ter que nos entender, que o Senhor colocou para a gente entender. Santo Agostinho vai dizendo assim: disse rejeitastes as provações e as tentações, rejeitastes ao seu crescimento. Tem tempestades, tem ventos, tem ventanias que é para a gente passar pelo nosso próprio crescimento. Por que então Jesus mandou eles na frente? Eu fico imaginando os discípulos naquele momento, aquela escuridão, aquele breu, aquela ventania batendo, os mares, né, balançando para um lado e para o outro, e eles um pouco, tipo assim, assustados, eles ficaram com medo, mas era necessário que eles passassem por isso, porque era o Senhor ensinando. Esse momento o Senhor estava ensinando a eles que tem momentos que eles têm que ir na frente, e assim são a gente, com as nossas tribulações, com as nossas lutas. Tem momentos que a gente tem que ir na frente, e logo quem vai vir depois é o Senhor. É o Senhor que cumpre. Eu não vou abrir muito não. Lá em Marcos vai dizendo o seguinte: lá acontece uma outra ventania, lá acontece um outro tipo. E nesse acontecer, Jesus adormece. Nessa passagem, Jesus adormece. Mas por que ele adormece? Porque os discípulos não estavam conversando com ele. Os discípulos não chegaram a conversar com Jesus. Então começou uma tempestade muito forte. Nessa que era necessário que eles conversassem com Jesus, para que Jesus não adormecesse. E é assim na nossa vida. Se nós não conversarmos com Jesus, as obras não acontecem. E já em Mateus, já é diferente. Jesus já manda eles à frente, já manda a necessidade deles irem à frente. Por quê? Porque era um ensinamento de Jesus. Lá, que nem eu sou casado, né? Se eu estou com sono, a Letícia gosta muito de conversar, fala um bom papagaio. Se a Letícia estiver falando e eu estiver muito com sono, eu não vou dormir, porque eu ainda vou continuar escutando, porque ela está conversando. E é assim com Jesus, é assim com Deus. Se a gente não conversar com Deus, se a gente não tiver uma comunicação com Deus, ele adormece na nossa vida, ele é esquecido na nossa vida, nós deixamos ele para trás, e é necessário colocarmos ele em primeiro lugar na nossa vida. Então, em Marcos e em Mateus, são duas lições diferentes. A primeira, que Jesus manda seus discípulos, e em Marcos, que ele adormeceu porque os discípulos não conversaram com ele. E a terceira, vai dizer que Jesus vai andando sobre as águas, e os discípulos ficam com medo. Era por volta das 3 horas da madrugada, né? Dizem que, eu estava vendo alguns estudos, falam que era mais de 600 metros que Jesus andou até chegar aos discípulos. E engraçado isso, que os discípulos já tinham ouvido obras que o Senhor já tinha feito. Os discípulos já tinham visto muitas coisas que o Senhor, 12 homens dentro de um barco, com medo, falando que era um fantasma. E engraçado que Jesus chega e fala assim: olha, não tenham medo, sou eu. E uma coisa que é importante aqui é que nós temos acostumado com um Jesus comum, um Jesus ordinário. Nós estamos esquecendo do Jesus que é um Jesus misto, um Jesus cheio, né? Um Jesus extraordinário. A palavra ordinário significa um cara comum, tá ok? A gente está esquecendo desse Jesus extraordinário. A gente tem esquecido do Senhor que é extraordinário.
A gente tem acostumado com um Deus que só faz coisas comuns, coisas levinhas. E estamos esquecendo de trazer um Jesus extraordinário para as nossas famílias, para dentro da igreja. Um Senhor que cura, um Senhor que cura cego, um Senhor que faz algo extraordinário. Você vai vendo na vida dos santos quantos milagres Deus operou, quantas coisas extraordinárias. São Padre Pio flutuava, São Padre Pio já ressuscitava as pessoas. Olha para você ver que nós estamos esquecendo de trazer isso de novo para a gente. Estamos esquecendo de trazer isso de novo, esse Senhor extraordinário para dentro da igreja. Temos acostumado com o Senhor comum. Temos acostumado com o Senhor que só está lá, que é Jesus, filho de Maria, só isso. Temos que lembrar das obras extraordinárias que o Senhor fez, as curas que o Senhor fez, e que nós também podemos fazer. Vai dizendo lá em João 12, 14: vocês farão obras ainda maiores. Nós precisamos trazer isso para dentro da igreja, pois o Senhor quer isso da gente. A gente possa fazer obras ainda maiores. É necessário que, naquele momento que os discípulos viram Ele, era preciso lembrar que o Senhor é um Deus extraordinário. Ele esperou até os seus 30 anos de idade, até fazer o seu primeiro milagre. E dali em diante foi só um milagre. Eles esqueceram desse Senhor extraordinário que Ele é. Precisamos voltar com esse Senhor extraordinário para dentro da igreja. Esse Senhor que cumpre, que faz, opera, que a gente ora por aquilo e aquilo acontece. Se nós ficarmos acostumados e presos só em Jesus comum, não é bom para nós. A gente vai viver só no pouco, só no básico. É necessário porque o Senhor faz mais, o Senhor opera mais, o Senhor tem obras maiores. Se Ele mesmo fala, então não fique preso no Senhor comum. Viva o Senhor extraordinário que Ele é nas nossas vidas. E esse extraordinário vai chegando um momento que Jesus encontra Pedro. Naquele momento que Jesus encontra Pedro, tem dois fatos muito importantes aqui, quando Jesus vai ao encontro de Pedro. O primeiro fato, quando Jesus encontra Pedro, é o seguinte: então Pedro disse: Senhor, se é tu, manda-me ir sobre as águas junto a ti. E ele respondeu: vem, Pedro. Desceu do barco e começou a andar nas águas em direção a Jesus. Pedro, naquele momento, seguindo a sequência, Pedro sentiu medo, né? Pedro ficou um pouco com medo, assustado naquela hora. E Jesus fala para ele: homem de pouca fé, quantas vezes na nossa vida estamos tendo tão pouca fé? Quantas obras o Senhor faz nas nossas vidas que a gente ainda teme e fica com tanta pouca fé? É necessário a gente acredite. É necessário. Eu fico imaginando que eram tão poucos centímetros, eram tão poucos metros de distância de Pedro para Jesus. E ali Pedro ainda teve pouca fé. Pedro já tinha visto Jesus operar várias coisas, já tinha visto vários milagres, cura de cego, as mãos secas, e mesmo assim Pedro teve pouca fé. É necessário que na nossa vida a gente acredite no que é que a gente pede, amém? É necessário naquilo que a gente fala com o Senhor, a gente acredite. A gente acredite que Ele vai cumprir sim. A obra, Ele vai operar. Mas isso a gente precisa ter o quê? Fé. É necessário termos fé que a obra vai acontecer. Se a gente ficar preso num Jesus comum, a obra não acontece. Se a gente ficar preso só naquilo que acontece, só no básico, a obra não acontece. É necessário voltarmos até a nossa fé forte. Então é necessário voltarmos até essa fé. Mas aqui tem um outro ponto de Pedro, que é um ponto também bem importante. Quando Jesus encontra Pedro,
Quando Jesus vai até o barco, tinha 12 pessoas dentro daquele barco. E apenas uma pessoa teve a coragem de sair do barco. Apenas uma pessoa teve a coragem de viver o extraordinário. Tinha necessidade de Pedro sair do barco? Não tinha necessidade nenhuma. Por quê? Porque Jesus já estava indo no barco, então para que Pedro ia sair do barco? Não tinha para que isso. Mas Pedro saiu porque era uma oportunidade de viver o extraordinário. E para a gente viver o extraordinário é necessário sairmos do barco. Nessa noite eu te convido a você sair do barco. Chega de ficar preso dentro do barco. Se você parar para perceber, Pedro, na hora que encontra com Jesus, ele tem uma reação assim, diferente dos outros discípulos. Por quê? Porque ele viveu o extraordinário naquele momento. Ele viveu algo que Jesus tinha proposto para ele. Ele tinha acreditado em Jesus que era extraordinário na vida dele. Ele tinha acreditado na obra de Jesus. E trazendo para os dias de hoje, vamos supor que isso aconteceu ontem. E eu era um dos 12 discípulos que estava dentro do barco. Eu ia chegar aqui na frente e falar: eu vi um homem que estava dentro do barco com 12 pessoas, e dentro dessas 12 pessoas, Jesus estava vindo, e uma pessoa pegou e saiu, andou sobre a água. Aí a pessoa que estava, vamos supor, levantou e falou assim: eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que estava dentro do barco. Duas coisas acontecem aqui. Você é a pessoa só que vive os testemunhos das pessoas? Ou você é a pessoa que quer viver o testemunho? Você é a pessoa que vive, a pessoa que viu, a pessoa que fez e aconteceu. É necessário sairmos do barco. Se nós ficarmos presos no barco para sempre, a gente não vai viver com Jesus. E quando Jesus vai ao encontro deles, cessa. A água fica calma, se tranquiliza. Por quê? Porque Jesus fez a lição se cumprir. Que era ensiná-los que era necessário ir à frente.
E hoje, nessa noite, eu quero te convidar a sair do barco, a viver a isso que o Senhor tem. É necessário que a gente precise sair do barco para o encontro do Senhor. O Senhor hoje nos chama a sair do barco, Ele nos convida a viver uma experiência nova com Ele. Chega de ficarmos presos só no básico. Chega de ficarmos presos só dentro do barco. 12 marmanjos, apenas um teve coragem. Você será essa pessoa que terá coragem hoje de sair do barco? Você será essa pessoa hoje que não vai querer ficar mais preso dentro do barco? Viver essa experiência extraordinária com o Senhor? Então é necessário que a gente viva essa experiência com o Senhor. Estar no momento de oração com o Senhor. É nessa noite que é necessário que a gente encontre o Senhor, para que a gente possa viver o extraordinário. É necessário vivermos algo novo com Ele, porque o Senhor nos quer nos tirar, desse peso que a gente tem de ficarmos presos, agarrados só em certos momentos da nossa vida. Hoje o Senhor te convida a viver algo novo. Hoje o Senhor quer que você possa entender que as dificuldades, que as lutas que você tem passado, o Senhor quer as tempestades que você tem passado, talvez sozinho, Deus tem algo novo para você. As tempestades vêm, mas o Senhor, Ele se cumpre. O Senhor mesmo fala: eu vou, vão vocês que eu vou. Vai ficando de pé nesse momento. Feche os seus olhos por um minuto. O Senhor, nessa noite, te convida a essa experiência. Essa experiência de sair do barco. Essa experiência de viver um novo. Essa experiência de você ir à frente. Essa experiência de você parar para esperar. O Senhor nessa noite quer que você pare. Não, vai você. Hoje é você que vai na frente. Hoje são vocês que vão. Hoje o Senhor quer preparar vocês para que vocês possam ir na frente. Ele quer fazer igual Ele fez lá em Êxodo com vocês nessa noite. Ele quer levar você a uma experiência. Mas você precisa para fora.